Hoje eu estou aqui no Conversando com o Uriel, com o pessoal da Ozemep. Nós estamos na Brint 2025 e nós vamos falar um pouquinho para você aqui, juntamente com o Daniel da Ozemep, sobre a Ozemep. Quais são as soluções, o que a Ozemep trouxe de novidade para o mercado de telecomunicações. Pensando o quê? Em todo o mapeamento da rede, toda a estruturação de rede. E eu quero que o Daniel fale um pouquinho aqui nessa conversa com o Uriel, para você aí, provedor de internet também, entender o que é a Ozemep, o que ela pode estar trazendo para você. Legal, prazer. Prazer, Daniel. Bom, da base, né? Ozemep, nós somos uma ferramenta de cadastro de rede. Nossa ferramenta ela é amplamente utilizada, está em 28 países, temos 740 clientes espalhados por esses países, a maior parte no Brasil e América Latina, mas bastante coisa fora. Legal. A África, a Oceania, Estados Unidos, tem uma operação lá. E para quem não conhece a Ozemep, tem o nosso site, né? Mas a gente, além da Ozemep aqui na feira, a gente está trazendo outro produto que é o OZ Monitoring. Legal. O OZ Monitoring, ele traz vida ao mapa. Então, a problemática que a gente percebeu é que os nossos clientes que usam a Ozemep, eles têm um mapa, esse mapa ele é bem registrado, os elementos já estão lá, mas quando tem algum problema, principalmente quando acontece uma massiva, fica sempre uma dificuldade de conseguir achar onde que foi essa massiva e enviar a pessoa que vai fazer o reparo para o lugar certo. Porque normalmente nós ficamos dependendo de outras ferramentas que muitas vezes nem entregam aquilo e ficamos com o mapa só para ficar olhando se a fibra passa naquela rua, né? Então a Ozemep, ela trouxe uma inovação nisso. Exato. Então, o que a gente faz? A gente pega tudo que você já tem hoje de monitoramento, às vezes tem uns ADICs, às vezes tem equipamento TDR, às vezes só tem algum outro sensor. A gente pega isso, traz para dentro da ferramenta e a gente faz correlação desses alarmes e essas correlações elas vão ajudar a gente a identificar no mapa. Então, basicamente, dar vida para o mapa. Mas o OZ Monitoring, ele vem com a proposta de criar alarmes pais e filhos. Então, a gente vincula alarmes uns aos outros para dizer, por exemplo, se faltou energia num POP, que é o exemplo didático, vai faltar energia naquele DWDM, naquele router, naquela OLT, em todos os 1.000, 2.000, 3.000 clientes que tem embaixo daquela OLT. E o NOC vai receber um bloco gigante de alarmes. Então, o que a gente faz é assim, não. Esses alarmes todos, o problema é que você tem falta de energia no POP. Então, vá no POP resolver esse problema e não se preocupe com esses alarmes. Então, esse é o exemplo didático. Nossa, eu tive até um problema recente em um dos nossos POP, porque nós temos 7 POPs, né? E um dos nossos POP, de fato, ficou diversos alarmes, e eu, na loucura que a galera tem lá do nosso NOC, será que foi um rompimento, não foi um rompimento, o que será que foi? Porque justamente os hábitos, ele fica só te gerando alertas e alertas, às vezes gera até a porta, só que você fica perdido, né? Será que é energia ou não? E uma dessas situações, na verdade, era a inversora de energia nossa que tinha dado problema, e até identificar foi aquele Deus me acuda, né? Para esse caso em específico, a gente tem alguns sensores, esse sensor no caso da LGCOM, que a gente consegue medir energia DC, energia AC, a gente consegue medir temperatura, porta e mais quantas variáveis forem necessárias, colocando outros tipos de sensores, de fumaça, sensores de umidade. Então, a gente conseguiria pegar esse problema com esses equipamentos, por exemplo, da LGCOM. Então, a ideia nossa é trazer o que já existe de mercado, em termos de sensoriamento, concatenar isso dentro da nossa plataforma e aí correlacionar esses eventos e aí pintar no mapa para você. Então, no caso, Legal. Você viria aqui no mapa, e aquele teu POP estaria vermelhinho, você ia clicar e ia aparecer lá, problema no inversor. Legal. E você já abre o chamado, o sistema abre o chamado para alguém falar. E fora isso, eu estou vendo aqui que nesse monitoramento de energia, eu também já consigo monitorar outras partes, né? De quanto que está passando ali naquela minha questão de rede elétrica, de repente até o consumo do meu banco de bateria, como que ele está, né? Porque eu até vi lá na LG esse equipamento, e aí fica aquela dúvida, né? Com quem que eu vou integrar, que eu vou ter que ficar abrindo diversas abas. Então, o Ozemep, que tem uma particularidade que eu gosto muito, que é justamente quando você vai fazer aquele mapeamento da caixa, né, que muitas empresas elas não têm. Na verdade, eu acredito que 99,9% não tem, é o diferencial que eu achei no Ozemep, que eu já estou com vocês há mais de 2 anos, né, com vocês, e que quando eu vou abrir aquele plano de emenda, ele já ilumina os cabos para mim, eu consigo ver visualmente, né? E aí vocês trazendo isso daqui também já é uma outra facilidade para o pessoal lá do NOC mesmo,
achar de uma forma muito mais fácil o problema e até anteceder alguns problemas, né? Isso. Aproveitando isso que você colocou, então a gente falou de energia do POP, mas quando a gente fala da rede, a ideia é a gente pegar o que muitos dos nossos clientes já têm pronto, que é um diagrama unifilar da rede dele, e pegar esse diagrama e jogar ele para o mapa. Então, sair do unifilar e virar georreferenciado. Então, a gente consegue pegar ali, por exemplo, uma área que a gente sabe que tem um problema, e você pegou ele no unifilar, e a gente dizer para você, não, mas esse lugar unifilar, ele está aqui no mapa, nesse pedacinho do mapa. Legal. Então, a gente diminui, vamos dizer assim, a área que você tem que buscar. O que a gente mediu nos POCs que a gente fez é que entre ter um problema, acontecer um problema, você saber, conseguir digerir ele e mandar alguém para algum lugar, dizer assim, não, foi nesse local, vai alguém lá, são 2 horas, em média. A gente quer diminuir essas 2 horas para 3 minutos. Então, é isso que a gente faz aqui. Então, melhorar o SLA ajuda o cliente a permanecer mais tempo contigo. Sim. E você também economiza mais dinheiro, porque em vez de você ter uma equipe 2 horas lá, tendo que procurar o problema, a equipe já sabe onde é que está o problema, você consegue agir mais rápido. Eu gosto bastante, porque até vocês têm uma solução ali que, falando do mapa, né, que é para o técnico quando nós vamos mapear a rede, né, que é um outro problema. Você chega, está fazendo um mapeamento de rede que você adquiriu, né, um sistema, e a grande maioria dos sistemas eles não tem isso. Então, chega na caixa e agora, né, fica dependendo de ligar para alguém para mapear. E eu vi duas particularidades no OZMAP que eu fiquei impressionado, gostei bastante, que uma que quando o técnico vai fazer o mapeamento da CTO, ele já consegue colocar ali através de um aplicativo, né, que vocês têm, então ele mesmo mapeia, coloca, o pessoal do interno vai lá e valida tudo. E uma outra coisa que estava sendo um grande problema antes na empresa, antes de ter o OZMAP, era quando tinha rompimento. Então rompia uma fibra, aí o técnico ele falava, eu fiz aqui o rompimento. E muitas vezes o pessoal do cadastro se perdia na hora de colocar a nova caixa. E o OZMAP eu vi que ele lançou, né, a parte que o técnico ele vai lá, gera aquela ocorrência e ela vai ficar lá como aquele status, né, para o pessoal depois ir lá e permitir para aquela caixa fazer parte do mapa, sem ter que ir lá, será que o técnico colocou, não colocou, qual que era o lugar, tudo mais. E isso foi uma particularidade que eu só vi no OZMAP. Legal. De fato, a gente é bem reconhecido pela ferramenta. A ferramenta está bem madura, né? Legal. Daniel, então, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais do OZMAP para fazer uma apresentação ali para essa galera de telecom que está sofrendo com a rede, porque eu sei a dor, muitas pessoas não têm a sua rede mapeada, então eles podem estar chamando vocês aí da OZMAP para fazer uma apresentação? Sem dúvida. Todo o nosso site tem nosso contato e a gente atende o mais pronto possível. Então, pessoal, olha só, você que está sofrendo aí com a sua rede, né, não tendo ela mapeada, não sabendo quantos clientes estão na sua CTO, só para lembrar, o OZMAP ele tem integrações com os diversos ERPs do mercado. Galera, isso daí é muito importante, essa integração, porque os seus clientes eles já vão parar lá naquele mapa, ele já vai ficar mostrando para você se caiu aquele cliente, não caiu aquele cliente. Hoje você tem essa possibilidade de monitorar a sua rede, toda a parte elétrica dela também, porque não basta só monitorar a fibra, tem toda a parte elétrica também que nós temos que monitorar, porque imagina que o banco de bateria está dando um problema, está prestes a acabar, então você precisa ter uma solução completa. E o OZMAP é a solução completa, porque eu uso no meu provedor e eu garanto para vocês. Você manja, hein? Aí, ó. Tem hora que